a sul do Equador. O que nos cabe? Papo no Auge começou. Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, canal focado na troca de ideias, sem censura, sem preconceito, gerando para você conteúdo muito inteligente. Se você é movido a curiosidades intelectuais, esse canal aqui é para você. Se inscreva no nosso canal, curta nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos. Conhecimento precisa e deve ser propagado. Hoje a gente continua a nossa saga sobre o livro A Cruel Pedagogia do Vírus, do sociólogo português Boaventura de Souza Santos. Nos acompanhe nessa jornada, fique aí conosco até o final desse vídeo. Vamos embora a sul da quarentena. No terceiro capítulo de seu ensaio A Cruel Pedagogia do Vírus, Boaventura de Souza Santos afirma que qualquer quarentena é sempre discriminatória. Pudera, uns sofrem mais do que outros justamente por não terem condições de se manterem a salvo de epidemias, de pandemias ou surtos epidemiológicos. Indo mais a fundo em seu texto, o sociólogo português traz grupos sociais específicos para os quais a quarentena é ainda mais difícil. São os grupos denominados de sul pelo intelectual. Na visão dele, Boaventura, o sul, para além de um espaço geográfico, é um espaço tempo político, social e cultural. É a metáfora do sofrimento humano causado pela mão do capitalismo, pela discriminação sexual e racial. E quais são os coletivos sociais, na visão de Boaventura de Souza Santos, que mais sofrem os impactos negativos da quarentena? Primeiramente as mulheres, as cuidadoras do mundo, aquelas que dominam profissões ligadas à enfermagem e à assistência social, aquelas que estão na linha de frente no amparo a enfermos e a idosos, dentro e fora das organizações, aquelas que são alvo de feminicídio e de outras violências. O segundo coletivo social impactado negativamente pela quarentena, segundo Boaventura de Souza Santos, são os trabalhadores informais, os ditos autônomos, aqueles que não gozam de direitos trabalhistas e que precisam se arriscar para adquirir um salário diário. Esses são os primeiros a sentir o peso da crise econômica. Um outro grupo impactado pela quarentena são os trabalhadores da rua, grupo específico de trabalhadores precários. São pessoas que dependem do movimento da rua para subsistir. Esses trabalhadores já viviam em quarentena na rua, mas na rua cheia de gente. Um outro grupo severamente impactado pela quarentena, pela pandemia do novo coronavírus, são os moradores de rua, né? Os que não têm abrigo. Imagina como deve ser passar por esse momento caótico que nós vivemos e não ter onde morar, não ter onde se resguardar, né, do vírus, né? Então, o Boaventura de Souza Santos também traz esse grupo e vale a nossa reflexão. Imagina como deve ser estar em meio a essa pandemia e não ter onde se abrigar, morando em viadutos, em ruelas, em espaços ao Deus dará. Nessa pegada, temos também os moradores de favelas, periféricos. Segundo a ONU, 25% da população mundial vive em bairros informais, sem as dignas condições de sobrevivência. E aqui falo de água, esgoto, eletricidade, urbanização. Muitas dessas pessoas, desses periféricos, são trabalhadores informais. E aí eu pergunto, minhas amigas, meus amigos, como manter noções mínimas de higiene nesse atual contexto, nessa situação? E o que dizer dos refugiados e imigrantes, que segundo a ONU são 70 milhões? Populações que em grande parte vivem em quarentena permanente. Vale salientar que a guerra na Síria oprime pessoas por 10 anos. Os que ficaram e aqueles que tiveram que se movimentar devido à guerra. E por fim, temos os deficientes e os idosos, coletivos sociais que também serão impactados pela quarentena, segundo Boaventura de Souza Santos em seu ensaio. Os primeiros também vivem uma quarentena permanente devido às limitações que o nosso espaço urbano coloca para essas pessoas. E quanto aos idosos, sobretudo a sul da quarentena, né, no hemisfério sul, as condições de vida
colocam esse grupo ainda mais sob risco da pandemia do novo coronavírus, né? Se a gente coloca aí tudo aquilo que a gente falou acima, né? Falta de saneamento básico, falta de estrutura, serviços públicos que primem pela satisfação das necessidades desse público. Tudo isso o Boaventura de Souza Santos coloca também no seu ensaio e coloca esses grupos como sendo aqueles grupos que serão impactados pela quarentena, pela pandemia do novo coronavírus, primeiramente. Bom, a lista de marginalizados está longe do fim, segundo Boaventura de Souza Santos. Vale lembrar ainda os presos, aqueles que sofrem com problemas de saúde mental, emocional. Isso tudo reforça para a gente aquilo que a gente já sabe. A sul do Equador potencializam-se a injustiça, a discriminação, a exclusão social, o sofrimento. Essas assimetrias ficam cada vez mais invisibilizadas também devido à sensação de pânico generalizado vivenciado por nós neste momento tão caótico. Como eu costumo dizer, não há justiça social global sem justiça cognitiva global. Ora bem, as epistemologias do Sul são exatamente uma tentativa de realizar essa justiça cognitiva global, ou seja, trazer outros conhecimentos para dentro do conhecimento científico, porque são outras maneiras de fazer ciência, inclusivamente. Nem faz sentido dizer que não são científicos, eles são outras ciências que existem noutros contextos simbólicos e que estamos a falar, no fundo, da esmagadora maioria da população. Basta olhar para a China e para a Índia, onde as suas cosmovisões e os seus universos simbólicos e os seus conhecimentos milenares são totalmente distintos daqueles que existem na Europa, para não falar da África, para não falar das comunidades camponesas e indígenas da América Latina e também da própria América do Norte, apesar do extermínio. Portanto, há realmente muitos outros conhecimentos e as epistemologias do Sul vêm trazer isso. O Sul é aqui exatamente o Sul anti-imperial, não é aquele Sul que imita o Norte. É o Sul que resiste e que produz alternativas em relação ao imperialismo e ao colonialismo do Norte. Claro que é evidente que este não é fácil, obviamente, construir esta proposta que tenho vindo a formular como epistemologias do Sul, mas ela é assente em 4 ideias enfim, que muito simplesmente podem ser assim. Por um lado, esses conhecimentos vão resgatar experiências que estão invisibilizadas, que não se conhecem e que nem se sabe que existem, e por outro lado, elas foram produzidas exatamente para serem invisíveis. Chamou isso Sociologia das Ausências. E chegamos ao final desse vídeo, continuamos a nossa saga pela intelectualidade do sociólogo português Boaventura de Souza Santos, falando sobre o ensaio A Cruel Pedagogia do Vírus, no seu 3º capítulo. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo, dê o seu like, compartilhem esse vídeo, afinal, propagar conhecimento é sempre algo importante, relevante, tá? E que a gente possa cada vez mais compartilhar conhecimento aos 4 cantos do mundo, né? Lembrando também que o Papo no Auge está nos agregadores de podcast, nos acompanhe por lá e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!